Estamos falando de phrasal verbs aqui no English in 1 Minute. Na aula passada eu falei um pouquinho, uma introdução simples sobre o que são os phrasal verbs, né, que é uma combinação de um verbo e uma partícula. E terminei a aula falando um pouquinho sobre estratégias, como você faz para entender, para memorizar os phrasal verbs. Primeiro de tudo, é saber que eles vão aparecendo de pouquinho em pouquinho. Se você estuda inglês, se você está fazendo um curso de inglês, aula particular que seja, os phrasal verbs eles aparecem de pouco em pouco, em pequenas doses, às vezes contextualizados em algum texto, alguma situação, algum listening. Então, qual é a sugestão que normalmente eu dou para os meus alunos? Primeiro, escreva o phrasal verb. Se você tiver um bloco de anotações, seja ele virtual ou físico mesmo, tenha o phrasal verb e o que você entende que ele significa, a ideia dele, não é tradução. A tradução tem que vir naturalmente, mas o que você entende? Nesse contexto eu entendi que esse phrasal verb significa isso. Tá, você consegue fazer um exemplo desse phrasal verb? Você consegue saber como que você pode utilizá-lo em outras situações? Se você faz esse trabalho de tentar entender primeiro, escrever o seu próprio exemplo, primeiro que a tradução ele vem naturalmente, até porque não existe uma tradução única. Você vai ter uma tradução que é muito próxima daquele significado. Se você organiza os seus phrasal verbs e nas suas anotações você tem a oportunidade de visualizá-los com frequência, pouco a pouco você vai memorizá-los. Não é que você tenha que memorizar todos os phrasal verbs. O que vai acontecer você vai utilizá-los conforme a necessidade. É o que eu falo para os meus alunos sobre os verbos no passado. Um belo dia você está estudando e o professor vai falar assim, hoje a gente vai ver o passado e você tem que saber todos os verbos no passado para falar sobre sua rotina, como foram suas férias, seu final de semana, que seja. Você não vai do dia para a noite memorizar todos os verbos no passado, mas pouco a pouco, com o uso, você acaba pegando aí os verbos mais comuns. Com o phrasal verbs vai ser a mesma coisa. No começo parece que tem um monte, vai ter uma lista gigantesca, mas aí pouco a pouco você vai utilizando alguns vão fazendo parte do seu vocabulário ativo, e aí você vai só aumentando a sua lista de phrasal verbs. O mais importante é que você anote, organize. Se você estuda com um livro, que você tem ali o sublinhado, o circulado, que seja, mas eles têm que estar visíveis para você. Se esses phrasal verbs estão sempre visíveis para você, fica muito mais fácil de você memorizá-los e utilizá-los. O mais importante é colocar esses phrasal verbs em prática, ok? Eu sei que é o English in 1 Minute, mas essa aula tinha que ser um pouquinho mais longa, muito mais longa do que 1 minuto, para poder dar essas explicações, ok? Se ficar alguma dúvida, vamos discutir, vamos debater. Se você tiver alguma outra estratégia que você usa, me fala nos comentários que eu coloco aqui nos próximos vídeos também, ok? Thank you very much. Bye bye.